Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Lviv e também em Kiev, aqui na Ucrânia, 6 horas da manhã lá no Rio de Janeiro ou no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E neste momento aqui está soando o alarme aéreo em toda a Ucrânia, inclusive aqui em Lviv. Vocês não vão ouvir porque eu fechei a janela do hotel, mas está soando o alarme. Eu vou gravar rapidinho esse meu vídeo aqui e vou descer já pro abrigo antiaéreo aqui na base do hotel, né? Só tem que terminar isso, porque senão eu não posso deixar vocês sem o vídeo da Ucrânia, né? Enfim, já houve um monte de ataques na noite de ontem para hoje aqui na Ucrânia. Vários drones foram lançados sobre Kiev. Eu não estava mais lá ontem, mas parece que de todos os 35 drones que foram lançados pelos russos, foram abatidos pelas forças ucranianas. Infelizmente, um deles, quando foi abatido, acabou atingindo ainda um prédio residencial e deixou 5 pessoas feridas, né? Fez um estrago no prédio, o drone caindo. Também em Odessa não foram drones, foram mísseis Ra-22, são mísseis que os ucranianos ainda têm dificuldade de interceptar, então infelizmente esses mísseis que foram lançados em Odessa, eles atingiram o alvo, né, atingiram um centro recreacional lá e um armazém de comida que tem na região ali, né? E teve uma morte, uma pessoa morreu, o vigia do armazém que foi atingido por esses mísseis, né? Infelizmente isso aconteceu ontem à noite. O processo de evacuação de civis da região de Zaporizhia pelos russos continua acontecendo, né? A região toda de Tokmak, Berdiansk, coisa e tal, muita movimentação ali para tirar os civis dali com a antecipação pelos russos da contraofensiva ucraniana. E uma coisa curiosa, aqui no Estreito de Kerch, aqui onde tem a ponte da Crimeia, né, o estreito está fechado, ou seja, não apenas a ponte está fechada, como os russos também bloquearam a passagem de navios aqui, né? Ou seja, os caras estão realmente com muito medo de um atentado visando a ponte de Kerch nesses dias. Então, como resultado disso, tem uma acumulação enorme de navios do lado de cá, e do lado de cá, aguardando para passar. Provavelmente essa passagem só vai ser liberada depois do dia 10. Em Barmut, aqui em cima, o grupo Wagner continua fazendo o seu ataque tradicional, já desistiu de desistir, né? Desistiu de sair da região, muito em função de que, olha só, os Kadirovitas chegaram ali, mas não chegaram para a linha de frente, chegaram para ficar na retaguarda e atirar no pessoal do grupo Wagner que tentar recuar, né? Então parece cada vez mais claro que o que aconteceu foi isso. O grupo Wagner ameaçou sair, o exército russo chamou os Kadirovitas para botar na retaguarda e mandaram atirar em qualquer um do Wagner que fizesse o recuo, né? Pois é, essa é a situação lá no lugar, né? Lá em Barmut não houve grande mudança em relação ao dia anterior. Os russos continuam atacando com muita força, cada vez mais força agora. Parece que realmente tem mais munição, mas aconteceu uma coisa curiosa. Eles estão reclamando que, devido à falta de munição, eles comprometeram muito os canhões dos tanques que eles tinham lá, porque era a única alternativa que eles tinham para atirar, era usando o canhão do tanque. Só que isso acabou desgastando esses canhões e estão praticamente inutilizáveis nesse momento. O resultado disso é que de ontem para hoje teve muito mais ataque ucraniano na área atingida, na área ocupada pelos russos em Barmut, do que ataque dos russos na área ocupada pelos ucranianos ali. Olha que coisa, né? Os ucranianos já estão respondendo com fogo muito mais intenso do que os russos ali em Barmut. E com isso, os blogueiros militares russos estão cada vez mais pessimistas sobre a situação. A gente só vê o pessoal chorando nos bloggers militares russos por lá, né? Além disso, temos a informação de que a economia russa está desacelerando de forma significativa através de indicadores externos. Vocês sabem, os russos, na hora de divulgar os seus números, evidentemente que nunca vão divulgar números que deponham contra a necessidade do país, né? Ou seja, dizer que estão perdendo, que as sanções estão funcionando, jamais fariam isso. Mas o fato é que se observa que o índice de poluição na Rússia caiu significativamente, o que indica uma diminuição da atividade econômica por lá.
E, finalmente, em vários lugares do mundo, hoje, no dia 8, se comemora o Dia da Vitória, o dia que os nazistas caíram na Segunda Grande Guerra, né? Vocês sabem dessa história, foi no finalzinho do dia 8 de maio que os nazistas assinaram a rendição e pouco depois Hitler se suicidou. Os soviéticos comemoram no dia 9 de maio, porque enquanto era dia 8 de maio aqui, já era 9 de maio lá pelo fuso horário, então acabaram ficando com a data diferente, né? Mas já tem comemorações aí em vários lugares da Europa pela vitória contra os nazistas lá em 1945, né? E vamos ter mais comemorações ao longo do ano com a vitória sobre os nazistas nesse momento, quando finalmente os ucranianos expulsarem completamente os nazistas russos do seu território. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John27, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, toda a Ucrânia está aqui em defesa, com alarme de ataque aéreo. Quando eu comecei a gravar o vídeo, ainda estava com alarme, mas neste momento que eu estou falando aqui para vocês, o alarme já foi desligado, tá? Já não estou ouvindo mais a sirene aqui. Não deve dar para vocês ouvirem, porque o barulho é muito baixinho, eu fechei a janela do quarto, então não deve dar para vocês ouvir, mas eu estava ouvindo aqui no início do vídeo, já não está mais. Então, seja lá o que for, foi rápido, mas não foi o que aconteceu lá em Kiev nessa noite. Nessa noite, Kiev teve uma defesa aérea muito movimentada aqui, um ataque aéreo bastante movimentado. Vocês sabem, eu não estava mais lá, eu vim de Kiev para Lviv ontem, então essa última noite eu já dormi aqui em Lviv, e dá para ver aqui as metralhadoras antiaéreas, está vendo, caçando drones ali na região de Kiev, e houve, infelizmente, um caso em que todos os 35 drones que foram lançados pelos russos foram derrubados pela defesa aérea, né? Mas um deles, quando caiu, acabou atingindo um prédio residencial lá em Kiev, e olha só, fez um estrago muito grande, houve 5 pessoas feridas nesse grande estrago aqui, né? Mas felizmente você pode ver que quando o drone é abatido pela defesa antiaérea, ele não explode propriamente dito, isso aqui é só o dano mecânico do drone caindo ali na região. Ainda é um dano significativo, é lógico, é muito triste isso, mas muito pior seria se o drone chegasse ali nessa região com capacidade explosiva e explodisse ali. Seria muito mais sério isso, né? Kiev, então, teve ontem o maior ataque aéreo desde o início da guerra, com 35 drones só sobre Kiev, né? E foram 5 pessoas feridas, segundo eles estão dizendo lá. Agora, a situação foi pior lá em Odessa. Em Odessa foram mísseis Ra-22, que são aqueles mísseis anti-porta-aviões, são mísseis muito fortes, muito poderosos, né, em termos de carga explosiva, mas muito pouco precisos. E esse tipo de míssil é difícil para os ucranianos conseguirem derrubar ele, porque ele é um míssil de curto alcance. Como é que os russos fizeram? Os russos chegaram com o avião aqui perto, em águas internacionais, bem perto de Odessa, e lançaram esses Ra-22, o que acabou atingindo essa região aqui. O que foi atingido foi um armazém de produtos em geral, de comida, de alimentos, e também uma área recreacional na costa do Mar Negro, né? Segundo, eles estão dizendo aqui que não houve reporte de causalidades, mas na verdade houve sim. Depois eles divulgaram que um vigia do depósito de alimentos acabou morrendo nesse ataque. Enfim, tem as imagens aqui, dá para ver que não era nada militar, era um depósito de alimentos mesmo, que não tem nada militar aqui, só local de carga de caminhão, tá vendo? Não tem informação nenhuma que onde explodiram os mísseis. Lembra, esses mísseis são mísseis para porta-aviões, ou seja, a carga explosiva deles é muito grande realmente, e são mísseis muito pouco precisos. Então, no final das contas, eles são lançados só para causar dor, causar dano a civil mesmo aqui na Ucrânia, porque não tem objetivo militar, né? Mesmo que os russos, por hipótese, soubessem que haveria coisa militar, eles não têm como acertar esse míssil, ele é totalmente errático, né? Tem uma margem de erro enorme no final das contas, né? Tá aqui o balanço geral aí da Força Aérea Ucraniana, dizendo que derrubou todos os
os 35 drones Shahed 136, 131 e Geran 2, é tudo a mesma coisa, tá? É o mesmo drone. Ele só tem nomes diferentes e coisa e tal, alguma pequena diferença de capacidade, mas é basicamente a mesma coisa. Foram todos derrubados. E houve 8 mísseis Ra-22 lançados lá para Odessa, né? Presumivelmente Ra-22 aqui, segundo eles dizem, esses aqui nenhum deles foi interceptado pela defesa antiaérea lá na região, né? Mas como a gente disse, esses mísseis aqui, embora eles sejam muito poderosos, eles causem muito dano, eles não têm muita precisão, então não são mísseis que consigam causar um dano militar significativo, né? E por outro lado, em Moscou, se você olhar aqui, tem um bocado de fumaça aqui em mais um incêndio lá em Moscou. Olha que impressionante. Tudo bem que parece ser prédio em construção que está pegando fogo novamente ali na região, então não deve ser nenhum ataque, está mais provável ser acidente mesmo. Mas de qualquer forma, essa nuvem negra que tomou conta aqui de Moscou desse incêndio deve ter deixado muita gente lá preocupada com isso, né? E continuam também os incêndios em matas lá em Moscou. Você pode achar que isso não tem nada a ver com a guerra, mas no final das contas tem a ver com a guerra sim. Eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece? É relativamente comum você ter esses grandes incêndios florestais na área da Rússia, né? E normalmente, como é que o governo corrige isso daí? Eles justamente mandam unidades do exército russo para essas regiões para cavar clareiras, né? Para combater o fogo, né? E justamente é o exército russo que faz esse tipo de coisa. Só que, nesse momento, o exército russo está inteirinho sendo dizimado lá na Ucrânia, então os russos não têm nenhuma outra entidade que possa fazer esse tipo de prevenção de incêndio, e com isso esses incêndios estão crescendo de forma absolutamente enorme, né? Já estão ameaçando casas, estão ameaçando até coisas industriais, e como a gente falou no vídeo de ontem, também tem incêndios desse que estão ameaçando armazéns de pólvora, né, paióis de pólvora. Enfim, aqui tem um outro incêndio na região de Transbaikal, que já tem mais de 60 mil hectares queimados nessa região aqui, totalmente fora de controle. Vai acabar quando resolver acabar, porque não tem ninguém para combater isso daí. Sabe o que é curioso? Já houve anos no passado em que a Rússia pediu ajuda dos Estados Unidos para combater esses incêndios, né? Não vão ter como fazer isso agora. E, por outro lado, a evacuação dos civis ali na região de Zaporísia continua com muita força, né? Então, isso daqui é um vídeo mostrando os ônibus saindo de Tokmak em direção a Melitopol, desculpa, em direção a Berdiansk, e olha só, realmente uma quantidade muito grande de ônibus que você vê passando aqui, um atrás do outro, uma quantidade enorme de pessoas sendo evacuadas ali aqui de Tokmak. Tokmak fica nessa região aqui. A gente sabe que é uma cidade muito estratégica, uma cidade que certamente os ucranianos vão precisar tomar nessa ofensiva deles de Zaporísia. Eu já expliquei para vocês isso em outros vídeos, mas vale a pena lembrar. Você tem aqui um grande rio nessa região que vem até aqui. Esse rio aqui não é muito problemático, por quê? Porque as forças ucranianas devem seguir paralelas ao rio, então esse rio não atrapalha o esforço ucraniano de avanço. Agora, aqui nessa região tem um outro rio muito grande que faz essa volta para a direita. E esse rio se torna um obstáculo para os ucranianos continuarem o avanço por aqui, né? E justamente em Tokmak é onde você tem a maior parte das travessias já, as obras civis de travessia já prontas aqui. Tem pontes, tem um monte de coisa atravessando esse rio aqui. Então é absolutamente fundamental para os ucranianos tomarem Tokmak. Não vai ser fácil, vai ser complicado. Os russos têm preparado muitas defesas aqui. É uma cidade pequena, mas é uma cidade estratégica por conta da travessia do rio. Depois vão haver outras cidades estratégicas menores aqui, também que têm as pontes para esses outros rios que vão ter que ser atravessados nessa região aqui até você chegar a Melitopol, que é o grande objetivo ucraniano nessa contraofensiva. Ou assim a gente imagina, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é suposição do que pode ser que os ucranianos façam nessa contraofensiva. É lógico, ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer aqui, né? Então, o pessoal de Melitopol já está tirando aqui os civis de lá.
muitos colaboradores russos fugindo e muitos soldados também. Diz que tem muito reporte de soldados russos jogando a farda fora e tentando se misturar na população, né? Possível porque o tipo físico do russo e do ucraniano é relativamente similar e fala-se muito russo ali naquela região ali sul da Ucrânia, então meio que um russo pode se fazer passar por um ucraniano ali, e tem muito soldado russo fazendo exatamente isso, jogando uniforme fora, botando roupa civil para tentar escapar desse tipo de coisa, né? Eu espero que no final não escapem, não. Lá em Kherson diz que até hoje eles encontram de vez em quando tropas russas ainda perdidas ali na margem direita do Dnipro, conseguem identificar eles, né? Enfim, aqui agora uma outra coisa que está acontecendo é o seguinte: um monte de tanques e movimentos e caças, defesas antiaéreas, sistemas de defesa antiaérea, estão sendo movidos de Berdyansk para a direção de Melitopol. Ou seja, que coisa estranha isso, né? Ou seja, eles começaram a tirar as coisas de Berdyansk para Melitopol. É quase como se você imaginasse que eles já estão considerando que vão perder toda essa parte toda aqui e querem manter Melitopol, não querem entregar Melitopol. Melitopol, vocês sabem, é uma cidade muito simbólica, né? Embora do ponto de vista estratégico não seja uma cidade significativa, mas ela é uma cidade muito simbólica. Foi uma cidade que lá em 2014 significou uma derrota enorme para os russos. Os russos, quando eles fizeram aqui, porque vocês sabem, não teve nenhum movimento separatista de DPR e LPR, isso não existia. Quem fez isso foram os russos. Foram russos infiltrados que fizeram toda essa revolta aqui na região. E na época eles chegaram a tomar quase todo o Oblast de Donetsk. Eles chegaram a tomar Sloviansk, Kramatorsk, chegaram a tomar Melitopol, só que daí o exército ucraniano começou a retomar tudo, estava retomando tudo, retomou Melitopol, retomou Mariupol, retomou Sloviansk, Kramatorsk, coisa e tal. E olha só, se tivessem deixado, teriam retomado tudo. É que aí naquela época entrou a comunidade internacional, não deixa disso, vamos fazer um cessar-fogo e a gente negocia depois diplomaticamente, coisa e tal. Olha a roubada que foi isso, né? Aí eles assinaram o chamado Acordo de Minsk, em que foi estabelecida essa linha vermelha aqui mais escura como fronteira temporária, e daí teria um cessar-fogo, e aí depois seria discutido diplomaticamente. Não preciso explicar para vocês que não serviu para nada esses assuntos diplomáticos, porque o Putin simplesmente quer invadir o país e não aceita outra alternativa, e por outro lado, nesse meio tempo, ele acabou ampliando a força armada russa, preparando melhor as forças armadas russas para continuar, para refazer o ataque novamente dessa vez agora, né? Então você vê como que esse acordo de paz, entre aspas, que foi assinado, esse acordo de Minsk, assinado em 2015, foi, na verdade, ruim para a Ucrânia, não resolveu esse negócio. E é curioso como tem muita gente propondo a mesma coisa agora. Não, vamos fazer um cessar-fogo, vamos congelar o negócio, vamos congelar a fronteira, a gente discute depois de forma diplomática. Não tem jeito, cara. Os russos já mostraram que isso vai servir apenas para eles juntarem mais força para da próxima vez tomar a Ucrânia inteira. Então não tem essa. A Ucrânia tem que expulsar os russos todos do território dela, inclusive da Crimeia. Não tem como ter outra alternativa nesse momento, né? Pelo posicionamento das armas que eles estão colocando aqui, parece que os russos decidiram tentar pelo menos manter Mariupol aqui e já estão dando como certa a perda do resto de Zaporísia, né? É isso que vai acontecer? A gente não sabe, mas a impressão que dá é essa, né? Outra coisa curiosa, né? O Estreito de Kerch está fechado há 2 dias. O Estreito de Kerch é essa corpo d'água aqui, onde fica a ponte da Crimeia, né? Ela fica nesse trechinho aqui. Aqui é a Crimeia, que é o território ucraniano, está ilegalmente ocupado pelos russos, mas é território ucraniano. E aqui é território da Rússia mesmo. E nesse ponto aqui que o Putin construiu essa ponte da Crimeia aqui algum tempo atrás. E o que acontece? Essa ponte foi fechada já há alguns dias, justamente porque os russos suspeitavam de uma tentativa ucraniana de explodir novamente a ponte da Crimeia. A ponte da Crimeia tinha acabado de ficar pronta, consertada da última explosão, e aí eles imaginavam que os ucranianos iriam agora tentar explodir-la de novo. Aí fecharam a ponte da Crimeia. E agora parece que fecharam o Estreito de Kerch também. Então você vê aqui a imagem dos navios, está vendo um monte de navio esperando lá de cá, um monte de navio esperando lá de cá, e nenhum deles pode passar,
porque a ponte está fechada, ou seja, pode ser que os russos estivessem suspeitando que os ucranianos pretendiam destruir a ponte da Crimeia de outra forma. Isso faz sentido, tá? É muito raro você fazer o mesmo truque duas vezes, né? Te viu que aquele caminhão transportando explosivos que foi colocado ali na ponte da Crimeia, que explodiu na ponte da Crimeia e causou, né, o primeiro ataque lá em outubro do ano passado, foi muito bacana e coisa e tal, mas provavelmente os russos vão vigiar tudo quanto é caminhão agora com um rigor absurdo e dificilmente os ucranianos conseguiriam o mesmo truque de novo. Agora eles podem estar tentando um truque diferente, botar um navio com explosivos debaixo da ponte e fazer ali o navio explodir e daí ocasionar a explosão da ponte. Será que seria isso uma alternativa? A gente não sabe, mas assim, de qualquer forma, parece que eles proibiram as duas coisas, né? Mas fiquem tranquilos que ainda tem outras alternativas que os ucranianos podem usar para destruir essa ponte, né? O Paystyle One tá mostrando aqui que realmente que foram vários locais de logística de combustível destruídos pelos ucranianos. Tá óbvio que foram vários pontos visados aqui nos últimos meses, nessa região toda aqui, o que gera certamente um problema para os russos aqui, né? E mais do que isso, parece que os russos disseram que é responsabilidade das próprias companhias de petróleo proteger os seus depósitos de óleo, ou seja, eles estão dizendo, em última análise, que não tem como proteger as refinarias de petróleo e depósitos de petróleo, depósitos de óleo no território russo, né? Provavelmente não tem isso porque não tem equipamento suficiente. O problema dessa história é justamente que em algum momento vai começar a faltar petróleo para as tropas russas ali na região, vai começar a faltar gasolina. Aliás, a gente já está vendo isso em muitas das cidades ocupadas ali em Zaporízia, já não se encontra combustível nos postos, né? A única alternativa que os russos teriam seria tirar as defesas antiaéreas do fronte e colocar para defender os depósitos de combustível, né? Só que isso eles não têm como fazer porque eles têm poucas defesas antiaéreas no final das contas. Isso aí é o dilema deles e é lógico, isso faz parte da preparação da contraofensiva ucraniana, né? E por falar em contraofensiva, temos mais russos aqui apavorados com a situação. Aqui o Zerad, que é um outro blogger militar russo, falando que a data provável do início da contraofensiva das Forças Armadas ucranianas é amanhã à noite, de forma a trazer o máximo de pesar psicológico, dano psicológico para os russos, né? Ele quer dizer isso aqui justamente hoje à noite, dia 8 à noite. Por quê? Porque no dia 9 você vai ter o desfile do Dia da Vitória lá na Rússia, né? Então, se tiver uma contraofensiva começando no dia 8 à noite, você imagina que vai estar um sentimento ruim para os russos. Eu acho excelente isso daí. Os telegrams dizem que os soldados das Forças Armadas ucranianas começaram a ter os seus telefones trocados por walkie-talkies. A gente não tem como confirmar essa informação. Isso aí dá a entender que eles estariam entrando em prontidão para esse avanço dessa contraofensiva, né? E também baseado no aumento massivo do lançamento de mísseis hoje, isso significa que a ofensiva está muito próxima à ofensiva ucraniana, né? Isso aqui é o original em russo do aviso dele. E ele não é o único blogger militar russo que está pessimista com a situação, né? Tem esse outro cara aqui, o Andrei Kovalev, que é um outro blogger militar. Na verdade, ele é um oligarca russo e coisa e tal, mas ele tem falado também sobre essa coisa, e ele falando que olha só, quando a gente começou muito bem, a gente esperava que a Ucrânia acabaria em 3 dias e coisa e tal, mas parece que nós não estávamos mais lidando com aquele país que estava fácil de ser conquistado em 2014, quando nós tomamos a Crimeia sem atirar nenhum único tiro, né? E a gente achava que estava tudo certinho, que o equipamento dos ucranianos não seria essa coisa toda, não sei o que lá, e rapidamente eles afundaram o Moskva e depois destruíram a ponte da Crimeia, e agora, nossa senhora, o que vai acontecer, né? Onde estão nossos diplomatas? Onde está o ministro das Relações Exteriores, né? Ou seja, o cara está assumindo que deu merda, né? Eles achavam que ia ser uma guerra fácil e coisa e tal, e perceberam que não é. E um ponto que eu acho importante de ressaltar aqui, que como os próprios russos deixam claro, né, a definição dessa guerra se deu nas primeiras semanas, até o final de março. Ali foi o ponto crucial.
Ali a Ucrânia de fato reassegurou a sua existência, porque se Kiev realmente caísse com aquele ataque no norte, não teria o que fazer. Mas uma vez que eles conseguiram segurar os russos dali, expulsar os russos da região, e de novo, não teve gesto de boa vontade, coisa nenhuma. O pessoal falando, não, que é um recuo estratégico e coisa e tal. Não, os russos estavam sendo chutados na bunda ali em Kiev. As tropas ucranianas tinham expulsado já os russos de um monte de lugar e estava arriscado cercarem eles, impedirem eles saírem do norte. Por isso que eles recuaram com tanta força e acabaram deixando um monte de equipamento para trás ali, naquela retirada. Mas ali que foi a definição da guerra. E naquele momento, a Ucrânia não tinha nenhuma ajuda do exterior, nenhuma ajuda da OTAN, nenhuma ajuda dos Estados Unidos. Por quê? Porque naquele momento os Estados Unidos estavam até receosos de mandar equipamentos para a Ucrânia, achando que a Ucrânia iria acabar caindo. Aí você manda HIMARS para a Ucrânia acaba de cair, aí pronto, né? O russo agora tem um HIMARS para estudar, para ver como é que funciona e talvez reproduzir lá. E eles não queriam isso de forma alguma, né? Foi só quando os ucranianos, sozinhos, expulsaram os russos dali, garantiram que não ia ser fácil tomar a Ucrânia. É a partir daí que foi possível o apoio ocidental e a situação que a gente tem hoje, né? Então, parece que aqui o Andrei Kovalev está chegando à conclusão de que isso não é uma operação militar especial, é uma guerra terrível. E ele fala isso terrível para os russos. Ele está vendo que a situação está ficando realmente muito ruim para os russos ali. E outro que está muito pessimista é o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, esse mané aqui, esse criminoso de guerra, que foi um dos responsáveis pela, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele que liderava as tropas russas ali que invadiram a Ucrânia para tentar tomar a região, e ele está falando aqui que ele avisou lá no passado que precisariam ser tomadas medidas antes de maio para garantir que a Rússia tivesse chance nessa guerra. Que medidas eram essas? A mobilização nacional. Ele queria a mobilização completa da Rússia para lutar nessa guerra, mas, como ele diz aqui, as medidas não foram tomadas nem do ponto de vista organizacional, nem pessoal, não foram determinados objetivos condizentes com essa operação, e os habitantes do planeta dos pôneis cor-de-rosa, né, Planet of Pink Ponies, que ele está falando é isso, porque tem muita gente na Rússia que ainda não está vendo essa guerra como uma guerra, está achando que é, né, uma diversão, um jogo de futebol e coisa e tal. E o que ele está vendo aqui é o seguinte: nesse momento, o que a Rússia tem que começar a se preocupar é em manter o seu Estado coerente, coeso, ou seja, já não é uma questão de se vai ganhar ou vai perder, já vai perder a guerra aqui. A Rússia tem que se preocupar agora em não ser destruída completamente pelo inimigo. E olha só, eu acho que ele está atrasado com isso daqui. Eu falei esse tipo de coisa em meados do ano passado. A Rússia já tinha que estar planejando para se manter viva depois da guerra, porque perdeu e já perderam em março. Eles tinham que, agora, a Rússia está preocupada em se segurar, garantir que o regime continue coeso, que o país não se desmanche em milhares de republiquetas lá na região, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui, mas o cara certamente não está otimista com os resultados. Bom, a gente teve uma outra fala do Budanov. O Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano, que ele elogiou o Grupo Wagner como uma força de batalha. Diz que não, o Grupo Wagner é bacana, o pessoal luta muito bem e coisa e tal. É lógico que ele está fazendo aqui uma guerra psicológica nessa história toda. Por quê? Porque, você sabe, o Grupo Wagner está brigando contra o exército regular russo, contra os Kadyrovitas e coisa e tal. Então, no final das contas, chega a ser bacana, né? Seria muito legal se acontecesse uma briga entre o Grupo Wagner e o exército regular russo. Não sei, não perdi a esperança não. Acho que ainda pode acontecer ainda, né? Vamos ver. Aqui, Artmovsky, ou seja, Bakhmut, né? Artmovsky é o nome antigo de Bakhmut, os russos ainda costumam usar esse nome. E, segundo o Kadyrov, chegaram os guerrilheiros lá dos Kadyrovitas lá em Bakhmut, né? E vocês sabem, né, que o que eles foram fazer lá? Muito provavelmente aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. Eles não foram substituir o Grupo Wagner, eles foram ficar na retaguarda para assegurar que o Grupo Wagner não pode retroceder, né? Eu, se fosse o Grupo Wagner, tentaria retroceder e fazer um ataque contra os Kadyrovitas. Os Kadyrovitas é uma cambada de palhaço que não tem força nenhuma. Um soldado tentando retroceder, evidentemente os Kadyrovitas conseguem matar, não tem como fazer nada. Mas se o Grupo Wagner, como força regular, planejar
uma retirada em massa, cara, eles destroem os Kadirovitas e ainda o exército russo ali na região, né? E lembra, o Prigozhin deixou bem claro que ele aceitou continuar a luta lá em Bakhmut se tiver munição, porque o exército russo prometeu munição para ele à vontade. A questão toda é, será que o exército russo consegue cumprir essa promessa? Porque tem gente achando que não consegue, não. Então a gente vai ver em muito pouco tempo o grupo Wagner de novo na mesma situação, se vendo sem munição para avançar em frente aos ucranianos, e daí o que vai acontecer? Não se sabe, né? Eu torço para a briga entre os dois grupos, entre os Kadirovitas e o grupo Wagner. Ia ser lindo de morrer. E aqui o pessoal reclamando aqui também que o problema dos barris, dos tanques, né, dos canos dos tanques, né, porque depois de muitos meses com falta de munição, eles acabaram usando os tanques como artilharia e com isso você tem um monte de tanques agora que estão em situação deplorável ali na região. E isso acaba gerando um grande problema por aí, né? De forma geral, a escala da catástrofe que está chegando já é experimentada, já está ficando clara para as pessoas mais experientes. Attention, air alarm is over. Увага, відбій повітряної тривоги. Attention, air alarm is over. Acho que eu vou deixar esse ponto aqui na nossa gravação, né? Me interrompeu, mas vocês entenderam, né? O alarme acabou. Mas eu já tinha falado que o alarme acabou antes, eu já tinha ouvido que o alarme tinha acabado antes. Bom que eu não preciso descer para o bunker daqui, né? Eu consigo terminar o vídeo com calma. Como eu estava falando aqui, o pessoal está falando aqui, ó, em geral, a escala da catástrofe eminente é já aproximadamente clara para as pessoas mais experientes. Então, mais gente dos russos ficando preocupados aí com o que está para acontecer, né? E aqui em Bakhmut, olha só a situação que você tem aqui de aviso do FIRMS, né? O FIRMS é aquele satélite da NASA que detecta focos de incêndio. Vocês lembram? Ele é usado até lá na Amazônia para dizer que tem foco de incêndio na Amazônia e coisa e tal. Curiosamente, quando era Bolsonaro, o tempo todo tinha alarme de foco de incêndio na Amazônia, não sei o que lá. Agora que é o Lula, a Amazônia está sendo devastada numa taxa nunca antes aconteceu na história de devastação da taxa da Amazônia com o Lula agora. E, no entanto, você não vê ninguém falando sobre foto do FIRMS com os incêndios da Amazônia, né? Curiosamente, ficou todo mundo calado com isso. Realmente fica claro que esse negócio de ambientalismo é só coisa política, que não tem absolutamente nenhum fundamento na realidade, é só politicagem mesmo, né? Mas enfim, esse satélite da NASA aponta aqui os pontos de incêndio e você repara que tem muito mais pontos de incêndio, né, que no caso que receberam danos, né, receberam explosões no lado dos russos, no lado ocupado pelos russos, do que no lado ainda ocupado pelos ucranianos. Os russos estão fazendo muito ataque aqui, tem vários pontos de incêndio, principalmente aqui na região norte aqui de Bakhmut, né? Os ucranianos estão aqui na região final, aqui na fortaleza que tem aqui no oeste de Bakhmut, mas repara como tem muito mais ataque ucraniano aqui nos locais mantidos pelos russos, né? Isso é uma boa indicação de que os russos não têm tanta munição assim, e os ucranianos sim têm bastante munição nesse caso aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente hoje só sobre a briga entre o Prigozhin e o Kadyrov e o exército russo e o Gerasimov. Então ele fala aqui sobre as discussões que houveram aí nos últimos dias e as ameaças de tirar as forças lá de Bakhmut e coisa e tal. E a conclusão que ele chega aqui é basicamente a mesma que eu falei para vocês. Não havia nenhuma intenção real do Prigozhin de sair ali de Bakhmut. O que ele queria era justamente fazer essa chantagem com o exército russo para obter mais munição e também justificar o fato de que, bom, hoje já é dia 8, muito pouco provável que eles vão tomar Bakhmut até amanhã, dia 9, por mais que tenham a maior parte da cidade nesse momento, aqui o bastião no oeste da cidade ainda vai resistir, certamente, dificilmente conseguirão tomar isso de hoje para amanhã, e com isso não vão conseguir cumprir a promessa que foi feita ao Putin de tomar Bakhmut antes do dia 9 de maio. E daí, vocês sabem, vão procurar explicações. Então, essa história toda foi justamente para o Prigozhin ter a explicação dele. A explicação é: não tive munição
suficiente nesse meio tempo, né? O Zelensky fez uma declaração aqui falando sobre o dia 8 de maio, que é quando a maior parte das nações do mundo lembram a vitória sobre os nazistas, e ele agradece a todo mundo que lutou contra os nazistas. E lembre-se, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, muito da força militar dos soviéticos na Segunda Grande Guerra era ucraniana. Aliás, a Ucrânia sempre se destacou muito nessa área militar, né? Sempre teve uma força militar muito grande. A maior parte das empresas que produzia armas, produzia tanques e coisa e tal, ficava na Ucrânia, né? Isso foi uma derrota enorme para a Rússia quando houve a separação da União Soviética. A Rússia nunca foi tão forte assim. Até a guerra de expansão da Rússia, se você vê a história da Rússia, da expansão dela para o leste, né, que a Rússia ela fez uma expansão similar aos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época. Enquanto os Estados Unidos partia das 13 colônias e foi conquistando para o oeste até chegar na Califórnia, a Rússia, da mesma forma, partiu dos Urais ali, foi conquistando a leste até chegar em Vladivostok, até chegar no Alasca, né? O Alasca chegou a ser russo, e toda essa conquista foi feita com os cossacos e os tatars aqui da região da Ucrânia, né? É da região aqui do Cáucaso e da Ucrânia, né? Então foram esses guerreiros aqui da região da Ucrânia que fizeram as grandes conquistas russas até o Alasca. Então, sem dúvida alguma, muitos ucranianos têm avós, bisavós, trisavós que lutaram lá na Segunda Grande Guerra, que libertaram o mundo dos nazistas, e certamente nós vamos ter aqui mais uma comemoração em algum momento da vitória dos ucranianos contra os nazistas do leste também, contra os russos, né? E, bom, uma informação interessante que é o seguinte: a economia russa ela está sofrendo um declínio industrial significativo, né? Vocês sabem, se você se guiar apenas pelos números fornecidos pelo governo russo, não dá para saber isso. Por quê? Porque os russos não vão dar más notícias, vão dizer que não, as sanções não fizeram nada, as sanções não ajudaram em nada, coisa e tal, mas sim estão causando muita dor à economia russa. Eles começaram a descobrir que, no final das contas, a produção industrial russa está diminuindo pela diminuição da poluição na estratosfera. Isso os satélites americanos conseguem medir, e numa medição objetiva eles chegaram à conclusão que caiu 1,2% nos últimos 6 meses e 6,2% no último ano a poluição russa, o que significa uma queda significativa, mais ou menos nesse patamar, da produção industrial russa, né? O que mostra que sim, os russos estão sofrendo bastante com as sanções. Outro problema que os russos estão sofrendo também é a questão da falta de mão de obra, né? Estão falando aqui sobre a quantidade de esse comunicado aqui da inteligência britânica está falando sobre a dificuldade de contratação de pessoas, dizendo aqui que a Rússia está sofrendo sua grande falta de mão de obra em décadas. E isso, o Banco Central Russo fez uma pesquisa que mostra a dificuldade que eles conseguem para conseguir contratar alguém lá na Rússia realmente nesse momento, né? É fácil de imaginar. Muita gente foi para a guerra, morreu na guerra ou está na guerra, e muita gente simplesmente fugiu, né? Parece que a área de tecnologia da informação diz que mais de 100 mil russos vazaram da Rússia, até porque nessas áreas de tecnologia é muito fácil para alguém arrumar emprego na Europa ou em qualquer outro país, e com isso a Rússia vai ficando no atraso, né? Uma outra notícia curiosa, embora não queira dizer muita coisa, Pridnestrov, que quer dizer Transnistria, é o nome da Transnistria em russo. A Transnistria pediu à Rússia para aumentar o número de mantenedores da paz na região. Vocês sabem, a Transnistria é essa área aqui que pertence à Moldova, mas que supostamente é uma área separatista e coisa e tal, mas é exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui em Donetsk e Luhansk. Não tem separatismo nenhum ali, foram tropas russas que fizeram a revolta ali na região e acabaram garantindo essa região como um domínio russo, né? E é muito triste isso, porque acabou ficando uma região que era muito rica antes, acabou se tornando a região mais atrasada da Moldova hoje em dia e sem perspectiva nenhuma de crescimento. E o pessoal está pedindo aqui que a Rússia mande mais guardas para lá, porque eles estão se sentindo ameaçados. Há um entendimento entre a Ucrânia
e a Moldova, que uma vez terminada aqui de expulsar os russos aqui da Ucrânia, os ucranianos vão ajudar os moldovos que falam? Não sei como fala quem mora na Moldóvia. Enfim, moldovianos, não sei. Depois procurem no Google, por favor. Vai ajudar eles a retomarem aqui essa região aqui. Parece que os russos estão com medo. Isso está se tornando uma realidade muito clara, né? E bom, as comemorações do dia 8 e dia 9, dia da vitória, já estão acontecendo em vários lugares do mundo. Aqui a gente vê o pessoal na Alemanha gritando com bandeiras comunistas e bandeiras russas, da Federação Russa e coisa e tal, para você ver que tem Russete num monte de lugar, né? É realmente um espetáculo triste de assistir. Dá para ver que não passam de 300 pessoas aí, um público pequeno, mas é triste ver como essas pessoas estão com a ideia errada da coisa, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, eu sou totalmente contrário a você proibir esse tipo de manifestação. Deixa as pessoas falarem merda. É importante você deixar as pessoas expressarem as besteiras que elas pensam, justamente para você saber quem são essas pessoas que pensam dessa forma e você se afastar delas. Deixa as pessoas falarem. Acho que se quiser se defender nazismo também, eu não vejo problema nenhum. É bom que você vê aquilo ali, percebe quem são as pessoas que estão ali, se afasta desse pessoal o mais rápido possível, né? É isso que a gente tem que fazer. Você não ganha a guerra da informação censurando determinadas ideias. Você ganha a guerra da informação divulgando as informações corretas, divulgando o lado correto das coisas, não proibindo as pessoas de falarem o outro lado, né? Aqui, por exemplo, está um exemplo concreto, né? Lá em Portugal, os ucranianos fizeram uma manifestação grande lá, justamente criticando o pessoal que está manifestando contra a Rússia. Aí sim, isso sim é a coisa correta de você fazer. Você tem uma meia dúzia comemorando o dia da vitória russo e coisa e tal. Você tem do outro lado o pessoal criticando essas pessoas. Isso é plenamente possível também. Isso é o ideal, é você discutir ideias com ideias, nunca contrapor ideia com violência física ou violência estatal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.